Vamos falar sobre o conceito de dominação em Max Weber. Hoje eu falo sobre o conceito de dominação em Weber. Na aula passada falei sobre a ação social em Weber. E na aula que vem falarei sobre, aí eu concluirei sobre a temática Weber, acerca da ética protestante e o espírito do capitalismo. Mas hoje, especificamente, eu quero chamar a atenção de vocês para esse conceito de dominação. Pois bem, o Weber, ele é um pensador que parte dessa ideia de ação social. Só lembrando, para o Weber, para que haja uma ação social, né, para que ela realmente se efetive, é necessário que haja o estabelecimento da comunicação. Só pode existir ação social se existir a comunicação. E essa comunicação, no ponto de vista da sociedade, ela está acompanhada da linguagem. Então, quando nós falamos em comunicação, automaticamente nós falamos em linguagem. E a comunicação, ela tem um papel fundamental no que diz respeito à ação social. Por que ela tem um papel fundamental no que diz respeito à ação social? Porque é a comunicação que dá dinamicidade à ação social. É a comunicação que dá dinamicidade à ação social. Talvez alguém esteja se perguntando, pode repetir qual é a definição de ação social? Sim, ação social, em linhas gerais, é toda ação que eu pratico influenciado pela ação de outro indivíduo. Ou seja, é o indivíduo influenciando a ação do outro, diretamente influenciando a ação do outro. E essa ação social, ela pode possuir, segundo Weber, ela possui 4 características básicas. Ela pode ser tradicional, a ação social ela pode ser afetiva, ela pode ser racional com relação a valores e, por fim, racional com relação a fins. Quando nós falamos em ação social em Weber, nós falamos em dominação também. Por quê? Porque o conceito de ação social está atrelado também ao conceito de dominação. Por quê? Porque assim como a ação social acontece no seio da sociedade, né, para o Weber, a dominação também acontece no seio da sociedade. E quando nós falamos em dominação, segundo a ótica do Max Weber, nós falamos a princípio de poder. Nós falamos a princípio de poder. Não tem como eu entender o conceito de dominação se eu não entender o conceito de poder. Basicamente, para o Weber, em linhas gerais, o que é o poder? Poder, para o Weber, escrevam aí, poder é nada mais, nada menos do que a minha vontade sobrepujando a vontade do outro. É a minha vontade sobrepujando a vontade do outro. É a minha vontade sobrepujando a vontade do outro. E segundo Max Weber, quanto a vontade do indivíduo sobrepujando a vontade do outro, né? Ou seja, o poder enquanto elemento sobrepujador, castrador da vontade alheia, o poder, segundo Weber, ele é passageiro, limitado e não tem grande extensão. Ele é passageiro, ele é limitado, porém, sem grande extensão nenhuma. E esse poder, ele pode, segundo Weber, ele no que diz respeito à sua dimensão ontológica, nós não podemos ter a certeza, nós não podemos ter a pessoa dominada por muito tempo com medo. Temos um pequeno número limitado de pessoas com medo de alguma coisa. Por quê? Porque nós temos um pequeno número de pessoas, né, limitadas e que têm medo de alguma coisa.
Segundo o Max Weber, né, nós não podemos manter as pessoas por muito tempo com medo de alguma coisa. Por exemplo, segundo Weber, nós vivemos numa sociedade que exerce diretamente poder sobre as pessoas. É uma sociedade que exerce poder direto sobre as pessoas. E esse poder ele pode ser legal ou imposto. Mas poder não é imposto? Sim, o poder ele é imposto. Mas é uma imposição cuja finalidade é castrar a liberdade do outro indivíduo. Deixa eu só citar um exemplo para vocês. Se por um lado existe um poder que é imposto, por outro lado, para o Weber, há um poder que ele é legal. Legal por quê? Porque tem o apoio da lei. Um exemplo. Segundo Weber, né, no que diz respeito a esse poder imposto, ao tipo de dominação imposta sobre a pessoa. Você está passando na rua com a sua namorada, ou com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, enfim. Está passando na rua com algum conhecido seu. De repente chega um marginal, mostra a arma para você e rende você e aquele que está contigo. Aquela pessoa que está contigo, em sua companhia. Esse marginal, ele está ou não, através de uma arma, exercendo um poder sobre você? Sim ou não? Sim. Ele está, de certa forma, exercendo um certo tipo de poder sobre você. E esse poder que ele está exercendo sobre você, ele é um poder imposto ou não? Sim, ele é imposto. É a vontade dele indo contra a sua vontade? Sim. A vontade dele está castrando a sua vontade? Sim. Está castrando a sua liberdade? Também está. Só que é um poder coercitivo. Há uma certa coerção. Agora, por outro lado, há também um tipo de poder, né, que é aquele poder que é legal. E esse tipo de poder, ele possui uma dominação legal. Da mesma forma que o bandido ele tem o poder, e através desse poder ele te domina, o policial ele também tem o poder, e esse poder é conferido pela lei, e esse poder, através desse poder, ele domina o marginal, quando dá voz de prisão ao marginal. Percebe que ele está apoiado por lei. O poder delegado a ele é um poder legal. Embora ele tenha um poder legal, a dominação, uma vez que ele deu voz de prisão a este bandido, a dominação que ele está exercendo sobre esse indivíduo é uma dominação legal, poder legal. Ele está dominando o cara. Ele tem o cara em posse dele, sob o domínio dele. Mas ele o tem por quê? Porque ele está apoiado por lei. O marginal quer ser preso? Claro que ele não quer ser preso. Mas ele vai preso por quê? Porque ele está sob o domínio, sob o poder do policial. Da mesma forma, você não quer ser assaltado, mas você é assaltado. Mas você é por quê? Porque você está sob o domínio, sob o poder do assaltante. Percebe que em Weber essa ideia de domínio, de dominação e poder, e é isso que eu estou querendo dizer para vocês, essa ideia de domínio, dominação e poder, há uma linha muito tênue entre os dois conceitos. Por que isso? Porque essa tendência que nós temos de exercer domínio sobre o outro, e isso é nato no ser humano, isso faz parte da nossa miserável condição humana, desde a pré-história, exercer domínio sobre o outro, né? Isso faz parte do reino animal, né?
Para que haja o dominante, tem que existir o recessivo. Eu sou o dominante, você é o recessivo. Eu sou o dominador, você é o dominado. Eu exerço a dominação, você acata a dominação. Percebe que no que diz respeito a essa dominação, isso é muito antigo, tão antigo quanto a própria raça humana. Isso faz parte, está introjetada essa ideia de dominação em todas as sociedades. Em todas, sejam elas ocidentais ou orientais. Mas o homem, ele sempre quis, historicamente falando, exercer domínio sobre o outro. O maior exemplo disso, nós tivemos as guerras. O que são as guerras? O que é uma nação guerreando contra a outra? Senão uma nação dizendo para a outra que quer dominá-la. Percebe que nós sempre exercemos domínio? É o teu pai exercendo domínio sobre você na sua casa. Não vai pensar você que você dita as regras na sua casa, que você é dona do seu próprio nariz ou dono do seu próprio nariz dentro da sua casa. A partir do momento que você está sob os cuidados, sob a tutela do teu pai ou da tua mãe, ele exerce domínio sobre você, E a você cabe apenas e tão somente curvar-se a essa dominação. Diga. Claro que é, claro que é. Aqui, dentro da escola, há uma relação de dominação? Claro que há. Há uma relação de dominação. Dominação por parte de quem? Daquele que é chamado aluno e daquele que é chamado professor. O professor exerce domínio sobre o aluno. A coordenação exerce domínio sobre o professor. A direção exerce domínio sobre a coordenação. Percebe que nós vivemos numa sociedade que está exercendo domínio sobre o outro constantemente? Percebe? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade. Em sociedade é assim mesmo. Há o dominante? Há. Mas também há o recessivo. Entendam sempre, a partir dessa perspectiva, é aquele que se inclina ao domínio, à dominação, ou seja, ao dominado. Percebe? Então é isso. E segundo Weber classifica os tipos de dominação. Para ele, dominação, para que possamos entender essa questão, né, na sua inteireza, na sua totalidade, precisamos entender quais são os tipos de dominação que acontecem dentro da sociedade. Quais são os tipos? Primeiro tipo de dominação, né? Dominação tradicional. O que é a dominação tradicional para o Weber? Escrevam aí, dominação tradicional. É o tipo de dominação que se impõe pelos costumes. Ou seja, domina-se sob o subterfúgio dos costumes. Esse tipo de dominação era muito comum, né, entre as sociedades aristocráticas, entre as sociedades que faziam parte da nobreza. Por que você obedece ao rei? Essa é a pergunta. Por que você obedece ao rei? Porque eu entendo, eu obedeço ao rei por uma questão de tradição. Por quê? Porque eu entendo que assim como meu pai obedeceu ao rei, eu também vou obedecer ao rei. Percebe que essa ideia de dominação tradicional acontecia também dentro da nossa sociedade até 40, 50 anos atrás. Há 40, 50 anos atrás, isso nós ainda tínhamos essa ideia de dominação tradicional. O que é essa dominação tradicional? É aquele pai que faz parte de uma família, que foi criado numa família fundamentalmente patriarcal. Foi criado com costumes rígidos, severos, austeros. Percebe que, assim como ele foi criado debaixo, sob a tutela daqueles costumes rígidos
e ásperos, que visava sobretudo o quê? Os costumes, as tradições, o respeito, né, para com as pessoas mais velhas. Percebe que eu vou obrigar o meu filho, né, a obedecer também a esse tipo de costume? Eu vou obrigá-lo a obedecer também esse tipo de costume, a seguir esse tipo de costume. Ou seja, eu obedeço, eu sigo esse tipo de costume, não sei qual é o fundamento dele, não sei qual é a origem dele, não sei qual é a razão de ser dele. Eu obedeço pelo simples fato dele fazer parte de um costume e de uma tradição entre ou no meio da minha família. Assim como os meus pais obedeceram, né? Assim como alguém exerceu domínio sobre eles e eles obedeceram, seguiram esses tipos de costumes, meu pai exerce também um domínio sobre mim. E eu também vou seguir esses tipos de costumes. Se por um lado a dominação ela é tradicional, né? Por outro lado a dominação ela é também racional, legal. Ela é racional, legal. O que seria, né, a dominação racional legal? É aquela que se baseia na crença de que é correto obedecer à lei, não porque ela é inspirada por ordem ou crença divina. Eu vou obedecer à lei porque a lei deve ser cumprida. Está muito claro, né, gente? Eu vou obedecer. Tanto que a lei, ela possui uma ordenança divina. Tanto que Deus determinou. Eu vou obedecer à lei, não porque os políticos criaram essa lei, elaboraram essa lei, aprovaram essa lei, ela virou lei e eu vou obedecer porque eu estou com medo de sofrer alguma sanção ou alguma penalidade em virtude do não cumprimento dessa lei. Eu vou obedecer à lei porque a lei existe, e se ela existe para ser cumprida. Ao cumpri-la, vou cumpri-la indistintamente. Em todos serão o objeto do cumprimento da lei através de mim. Doa a quem doer. Se eu tiver que punir legalmente a minha mãe, se eu tiver que punir legalmente meu pai, meu irmão, meu periquito ou meu papagaio, eu vou punir. O que importa para mim é cumprir a lei. Doe a quem doer. Um exemplo, esse tipo de dominação, nós temos em quem? Nós temos um funcionário público. Sabe aquele funcionário público, quando você vai a uma repartição pública e ele faz tudo cartesianamente, tudo dentro da legalidade, tudo dentro dos conformes, tudo conforme a lei prevê? Sabe esse tipo de funcionário público? Pois bem, é a esse tipo de funcionário público que se aplica esse tipo de dominação. Ou seja, ele é um dominado? Sim, ele é um dominado. É errado ele cumprir a lei? Não estou dizendo que é errado ele cumprir a lei. O que Weber está dizendo, o que Weber está criticando aí, né, é o domínio que a lei exerce sobre o indivíduo. É o domínio despótico que a lei exerce sobre o psiquismo desse indivíduo. Fala. Então, segundo o Weber, não tem liberdade, já que a gente
está submisso à lei. Não é que nós não temos liberdade, nós temos a liberdade humana. Em Weber, nós temos a liberdade humana. O problema é que, mesmo tendo a liberdade humana, mesmo sendo dotados de autonomia, né, nós vivemos numa sociedade dentro desse aspecto, que uma sociedade que está constantemente exercendo domínio sobre os indivíduos, sobre os membros da sociedade. Ou seja, é uma sociedade dominadora. Ou seja, é uma sociedade que está exercendo constantemente, sendo constantemente coercitiva, exercendo coerção. É uma sociedade dominadora, cara. O domínio, ele é uma forma, é uma tentativa de eu castrar a liberdade do outro? Claro que é. Porque se eu te domino, cara, a minha finalidade ao te dominar é te manipular. É restringir a sua liberdade de ação. É castrar a sua liberdade de ação. É fazer com que a sua vontade não seja sua, e sim a do seu dominador. Isso é dominação. Nesse sentido aqui, Weber não está condenando o indivíduo pelo fato dele estar obedecendo à lei. Weber não está dizendo que o indivíduo não deve obedecer à lei. Não, não é isso. Não é isso que Weber está dizendo, né, Bomba? Né? O que o Weber está condenando aí são justamente esses mecanismos exercerem domínio sobre as pessoas, a ponto de as pessoas tolherem a sua liberdade, castrarem a sua própria liberdade. Então, É nesse sentido. eu sou livre, porém submisso à lei. Oi? Porém, então, o indivíduo, ele é livre, porém submisso à lei? Não, ele é livre, submisso à lei. Tá? O fato de eu ser submisso à lei não me dá o direito da lei me dominar. A lei também exerce domínio sobre o indivíduo. Exerce. As regras exercem domínio sobre os indivíduos. Exemplo. Da lei exercendo domínio sobre o indivíduo. O judiciário, ele está atrelado a funcionalismo público? Claro que sim. O juiz é um funcionário público. Há uma lei, não há? Compete ao judiciário cumprir essa lei. Certo ou errado? Certo. Ele vai fazer valer a lei. Ele é o guardião da lei. O problema de muitos juízes é que, no caso, a lei, quanto à aplicabilidade da lei, o problema de muitos juízes é que ao impetrar uma pena, ele não leva em consideração fatores, né? Ou seja, o conjunto da obra, fatores que fazem com que esse indivíduo venha a cometer um crime. E a partir, entendeu, da execução, né, a partir da materialização desse crime, ele vem a impetrar uma pena. Não. Ele não leva em consideração esses fatores. Ele leva em consideração, né? Ele leva em consideração apenas e tão somente a lei positivada. Mas para eu impetrar uma pena, né, sobre um réu, para eu condená-lo a X anos de prisão, por ele ter cometido um crime, eu tenho que entender quais foram os motivos
ou seja, o contexto na qual ele estava inserido, né, que levou ele a cometer aquele tipo de crime. Percebe? Porque dependendo do contexto na qual ele está inserido, né, dependendo do contexto, né, favorece esse indivíduo a cometer um crime. Com isso eu não estou legitimando, não estou justificando o crime. Não estou dizendo que o indivíduo comete um crime porque ele é produto do seu meio. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o meio, ele também favorece o indivíduo a cometer um delito. Tá? Ele permite, ele não é um fator determinante. Ele permite. Porque se ele fosse um fator determinante, né, se ele determinasse, se ele fosse coercitivo, todos seriam criminosos. Todos deveriam cometer crime. E nem todos cometem crime. Há muitas exceções, várias exceções de indivíduos que vivem num ambiente hostil. Embora viverem num ambiente hostil, eles não cometem crime ou crimes. O juiz deveria levar em consideração esses fatores para impetrar uma pena. Porém, ele não leva em consideração esses fatores. Percebe? Qual é o fator que ele leva em consideração? Apenas e tão somente a lei, a burocracia, aquilo que está previsto em lei. Se a lei disser matou, vai pegar tantos anos de cadeia. Se foi homicídio doloso ou culposo, cabe ao judiciário, à polícia investigar. Uma vez investigou, chegou a um determinado veredito, olha, é doloso, X anos de cadeia. Deveria levar em consideração, mas não leva. O que leva em consideração é o fator lei positivada. Está claro isso para vocês? É aquilo que está ali, ó. Eu não levo em consideração outros fatores. Tá, e outro tipo de líder. Dominação. A carismática. O que é a dominação carismática? Dominação carismática é a crença na capacidade de que o líder tem uma capacidade, o quê? Capacidade extraordinária de liderar as pessoas. O líder tem a capacidade extraordinária de liderar as pessoas. Por quê? Porque segundo aqueles indivíduos que estão sendo alvo dessa dominação carismática, esses indivíduos que são os alvos, eles se deixam dominar. Por quê? Porque eles veem na figura daquele líder político, religioso, eles veem uma certa diferença no que diz respeito à mensagem daquele indivíduo e no que diz respeito à pessoa daquele indivíduo. Ou seja, é um cara diferenciado. Quando o líder, nesse aspecto, o líder carismático, ele quer exercer um certo domínio sobre a pessoa, ele é incisivo na fala. Ele fala com firmeza. Esse líder que exerce esse tipo de dominação carismática sobre as pessoas, ele faz com que as pessoas elas deem tudo o que elas têm a ele. Ela faz com que as pessoas renunciem-se a si mesmos para segui-lo. Talvez você vai fazer uma pergunta, né? Pode me dar um exemplo de líder carismático? Sim, posso. Por exemplo,
Adolf Hitler foi um líder carismático. Sim. Ele conduziu toda uma Alemanha, dominou toda a Alemanha em prol do quê? Em benefício de quê? Do discurso dele. Ele conseguiu dominar as pessoas através do seu discurso. E o discurso de Hitler era sempre muito incisivo. Mas o interessante é que a dominação, ela nem sempre é vista a partir da perspectiva negativa. Ela pode ser uma dominação positiva. Exemplo, o próprio Cristo. Exerceu uma dominação positiva sobre as pessoas? Claro que exerceu. Diga. Também foi um líder carismático. O Cristo exerceu uma liderança positiva, uma dominação positiva. Porém, há uma diferença entre a dominação positiva exercida por Cristo e a dominação negativa exercida por Hitler. Qual era a diferença entre uma e outra? Qual era a diferença? A diferença era que Cristo, ele se doou. Stalin pediu para que os outros se doassem. Carisma é diferente de simpatia. O simpático é aquele cara que se dá. É aquele cara que quer te trazer para o meio dele, mas pela sua simpatia, não pela sua manipulação, pela sua simpatia. Exato. Né? O carismático não. O carismático, ele sempre quer alguma coisa sua. A preocupação dele não é contigo. A preocupação dele está em cumprir a sua missão, que é te dominar. Tá? Exercer poder. Pessoal, ficou claro hoje? Ficou mesmo? Há alguma dúvida sobre isso? Então tá bom, pessoal. Na aula que vem nós falamos sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, tá? Tchau, tchau, gente.